Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Olha o que está escrito na palavra, olha o que Jesus está dizendo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus aqui está afirmando que ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico, que significa a sabedoria e o conhecimento. Aí, quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aqui fala a missão dos 12 apóstolos. Aqui Jesus está enviando os apóstolos para pregar o Evangelho. E olha o que Jesus diz aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus falando para os discípulos, ó: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. A serpente é Cristo. A serpente é o número 9. A serpente significa sabedoria e conhecimento. E quem que é sábio? Quem que sabe todas as coisas e conhece tudo? Jesus Cristo. Por isso que ele é a serpente. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembrando, no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, lá o povo tinha pecado contra Deus e as serpentes do deserto estavam mordendo e eles estavam todos morrendo. Aí eles se arrependeram, pediram perdão para Deus. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de metal numa madeira que simbolizava Cristo. Ele diz: todo aquele que olhar para a serpente de metal será curado. Entendeu? Porque a serpente é Cristo, a sabedoria. E todas as outras serpentes, que mordem e matam as pessoas, na verdade elas não são serpentes, elas são víboras. A serpente é a sabedoria, a prudência, aquela que trabalha em favor da vida. E as víboras são as pessoas, e são os anjos que receberam sabedoria de Deus. E por causa da sua sabedoria, eles traíram Deus. Isso é víbora. A víbora é aquilo que usa a sabedoria que Deus deu para o mal. Isso é uma víbora. Isso é um demônio. Agora, a serpente verdadeira é que nem Cristo trabalha somente para salvar e dar vida eterna. Agora, olha o que Jesus disse aqui, ó. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, porque o 9 é a serpente, o 9 é Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, aqui é Jesus Cristo falando, ó. Aqui está falando de Satanás, e ele fala assim, ó: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Pode olhar que Jesus aqui fala que Satanás agora ele é um grande dragão e fala que ele é a antiga serpente. Por quê? Agora ele tornou-se um dragão, um destruidor, que ele usou a sabedoria de Deus para o mal. E fala que ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque antigamente ele era sábio. Por que antigamente ele era sábio? Porque ele obedecia os mandamentos de Deus. Então ele era uma serpente, ele era prudente. Quando ele desviou-se do mandamento e passou a trair Deus pregando doutrina falsa, enganando os outros anjos, ele tornou-se um dragão. Então hoje ele não é uma serpente mais, hoje ele não é sábio, hoje ele é um destruidor e já está condenado. Portanto, vigiai e orai, irmão. Jesus é a serpente.